E é interessante que Paulo ele fala assim, eu não sou um arrecadador de donativos. Ele usa esse termo, tá? Ele usa esta fala mesmo, dizendo, eu não sou um perseguidor de donativos. Quem dera muitos dos pastores do nosso tempo ouvissem essa fala de Paulo. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola! Olá, povo parolindo, seja mais uma vez bem-vindo de volta a este humilde bíblico canal, onde nós três amigos, há quase 6 anos, nos juntamos semanalmente para falar de verdades bíblicas, falar de reino de Deus, falar de Bíblia. Bem-vindo ao canal dos Paroleiros, e nessa semana nós vamos dar sequência a uma série que nós estamos já há algumas semanas conversando, que são parolas aleatórias. O que são essas palavras aleatórias? São assuntos que são entre os mais pesquisados na internet em 2025, dentro do assunto evangelho, dentro do assunto Bíblia, dentro do assunto crente, igreja, evangelho, por aí vai. Nós montamos uma coletânea de perguntas, estamos trazendo para você, semana após semana, uma parola inédita, e nesta aqui, que é a de número 248, eu tenho aqui a formação original, a escalação completa, com Paulinho Amêndola, aqui diretamente de Presidente Prudente, e o nosso WRN, diretamente de São Paulo, capital, falando mais precisamente daquele bairro cítrico que todo mundo conhece como bairro do Limão. E aí, Lemonville. Tudo bem com você, meu azedinho doce? Cara, daquele bairro cítrico. Bom, só pra... Cara, vambora, vai. Vambora que depois dessa daí eu não sei nem por onde começar. O legal é que logo no começo da parola, Paulinho, nós já conseguimos arrancar um sorriso desse homem. Então, missão cumprida, né? Hoje promete. O nosso brilhantinho de Lemonville. O nosso Pepsi Twist. Meninos, é sempre muito bom estar com vocês. Bom, estamos aqui reunidos, então vamos parolar, que é o que interessa. Nessa semana aqui em específico, nós vamos entrar num tema que é um tema que a gente já teve uma série inteira sobre isso. Aliás, né, aproveitando esse momento aqui de começo de parola, vamos já fazer o nosso jabazinho. Nós fizemos uma série no começo de 2021, janeiro de 21, que chama-se Prosperidade Bíblica. Dentro dessa série de 4 episódios, nós escrevemos o nosso primeiro livro da série Parolas, que é O Sim de Deus para Conquistar. Esse livro é um compêndio, né, um resumo arredondado das parolas, vamos dizer assim, e esse é um livro que eu quero incentivar você a comprar. É um livro com valor hiper acessível, está aqui no nosso site para venda, tanto físico como eletrônico. Então, o assunto dessa semana é cristãos e o dinheiro, entre a prosperidade e o contentamento. É um assunto bastante interessante, afinal de contas, talvez nunca tenham se pregado tanto sobre prosperidade bíblica como talvez nos últimos 10 anos dentro da igreja evangélica. E é claro que a gente vai colocar aqui um lugar de equilíbrio para não entrar em extremismos, tanto de um lado como de outro, mesmo porque a gente tem um entendimento bíblico do que significa prosperidade. Mas o Will mandou essa semana para a gente um estudo que ele fez, e esse vai ser o nosso ponto de partida, que é exatamente sobre esse assunto, né? Entre a prosperidade e o contentamento. Então, Paulinho, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o nosso mente brilhante dar o start aqui, para ele colocar as cartas na mesa, e aí vamos ver se dá jogo ou não. Bora aí, Will. Vamos lá. Eu não sabia que a nossa virada de mesa para 2026 ia ser na jogatina. Mas já que vamos jogar um pôquer aqui, então tá bom, né? Trinca. Então tá bom. Esse tema, eu sei que nós já falamos lá atrás e
temos até o nosso livro aí, mas o ponto que talvez a gente não tenha abordado, ou se abordou, não abordou com tanta maestria, é sobre o que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 5. Na verdade, versos 5 e 6, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. E aí no verso 6, assim afirmamos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, nada temerei, que me poderá fazer o homem. Olha que interessante, né? Aqui o autor de Hebreus, ele está trazendo um paralelo aqui interessante, porque ele está falando o seguinte: olha, existem homens que ficam tão arraizados com a parte da avareza, e a avareza, do ponto de vista linguístico, não é como a gente utiliza na língua portuguesa, né? A avareza na língua portuguesa, ela tem a conotação de muquinha, né, mão de vaca, tal. Mas aqui ele tem uma outra conotação. Aqui ele é eu colocar todas as minhas fichas, já que nós estamos num ambiente Pouquiano, né? É nós depositarmos a nossa fé, é nós depositarmos a nossa confiança naquilo que se esvai. E aí o autor de Hebreus, e segundo o nosso teólogo aqui, Paulinho, ele diz assim, ó, contentai-vos. E esse contentamento aqui, ele é interessante, porque não é num sentido, isso é importante a gente dizer, esse contentamento não é aquele de gargalhada, né, do tipo, nossa, que bom, tô cheio de grana. Não, não é isso. Esse contentamento aqui é no sentido de satisfação. Ou seja, eu estou satisfeito com aquilo que o Senhor ele já me abençoou. Por que disso? E aí a gente consegue seguir o Hebreus capítulo 13, verso 5, porque ele continua dizendo, porque a minha confiança, ela não está em metais, ela não está no dinheiro, mas ela está no Senhor. E aqui é o ponto interessante, porque o autor de Hebreus não está dizendo que nós não devemos nos esmerar para buscar novas provisões. Não é isso. O que ele está falando aqui é um combate dizendo o seguinte, olha, não coloque, não deposite a sua fé naquilo que se esvai. Porque se fosse ao contrário, né, a Bíblia estaria indo contrária a ela mesma. Porque lá em Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus ele nos deu o dom de adquirir riquezas. Para quê? Para que se confirme a aliança. Então, se Deus ele deu para nós o poder de adquirir riquezas, para que se confirme a aliança, se esse texto tivesse refutando ou proibindo a gente de buscar melhores condições de vida, a Bíblia estaria, né, indo contra ela mesma. Mas a Bíblia, ela tem, por ela só, na sua hermenêutica, na sua exegese, o próprio princípio que ela se explica a si mesma. Então ela nunca vai estar indo contra. Então o que o autor de Hebreus está dizendo é, olha, aquilo que você tem, saiba de uma coisa, você conquistou não pelo teu braço forte, mas porque o Senhor ele te deu o dom de adquirir riquezas. Agora saiba de uma coisa, é Ele, e aí ele continua dizendo, citando os Salmos, né, dizendo o seguinte, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Vamos lembrar do que está acontecendo aqui, né? Se a gente começar a ler desde Hebreus capítulo 10, 11, 12, nós estamos vendo o autor de Hebreus dizendo o seguinte ao público hebreu, olha, eu sei que vocês estão sofrendo perseguições, eu sei que vocês estão passando por lutas, por adversidades, tanto que em Hebreus capítulo 10, na parte final, ele vai dizer o seguinte, muito me alegrou de ver que vocês se doaram a ponto de dar também os seus próprios bens e vocês não se sentiram fragilizados com isso. E aí ele vai falar sobre a nuvem de testemunha. Ele está falando, olha, não parem, mas avancem. Olha a nuvem de testemunha de pessoas que perseveraram, né? Hebreus capítulo 11, ele continua a narrativa do que está em Hebreus capítulo 10, dizendo, olha, eu sei que vocês estão passando por luta, eu sei que vocês estão passando por adversidades, mas olha, perseverem, continuem. Olha essa nuvem de testemunha que está torcendo por vocês. Aí em Hebreus capítulo 12, vai dizer a respeito daquilo que impede de nós corrermos a carreira que nos foi proposta. E aí nós já falamos sobre peso, pecado e tal. E no 13, ele vai dizer algo que é riquíssimo, que ele está falando, olha, independente da situação que você está passando, saiba de uma coisa,
esteja satisfeito com aquilo que você já alcançou. Porque aquilo que você já alcançou, e aí é um ponto importante, não é para você estagnar, mas é para você saber onde você está depositando o seu coração. Porque se fosse contrário, Paulo mesmo não diria que ele deixa para trás as coisas que ele já alcançou para correr sobre a soberana vocação. Então, o que ele está fazendo aqui? Olha, vamos fazer um paralelismo aqui. Olha, é necessário que você entenda que a tua fé tem que ser depositada não naquilo que é corruptível, não com aquilo que pode, no dia de amanhã, se esvair das suas mãos. Mas saiba que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que é o seu Jeová Jireh, o Senhor que não deixa faltar coisa alguma. E eu gostei outro dia, Paulinho, eu estava fazendo um estudo que no original, Salmos 23:1, na verdade não é o Senhor é meu pastor e não tenho falta de coisa alguma. É porque o Senhor é o meu pastor, eu não vou ter falta, porque ele é a minha provisão em tudo. Né? Então não é porque ele é meu Senhor, que ele é meu pastor, que eu não tenho falta. Não, é porque eu tenho, é porque eu não tenho falta. E aí a gente vai entender porque Paulo vai dizer que o Senhor, na sua infinita riqueza, ele há de suprir todas as minhas necessidades. Então, quando eu tenho os meus pés fixos nisso, eu vou entender o porquê que o autor de Hebreus está falando sobre contentamento. Ele está falando basicamente isso. Olha, você depositou a sua fé aqui, aquilo que você conquistou, saiba que foi não pelo seu braço forte, mas porque o Senhor te abençoou. Então, não deposite a sua fé naquilo que se esvai. E aqui é o ponto importante, porque a palavra avareza aqui, de novo, não é ser muquirana. A palavra avareza aqui é o homem, como diz lá em Provérbios, que é tolo, aquele que deposita no braço forte. Né? O que em Provérbios a Bíblia vai nos dizer? Para nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Que aquele que faz das suas riquezas fortaleza não sabe o dia de amanhã, é um homem tolo. Aliás, o próprio Jesus ele fala, né? Homem tolo, e se te pediram a vida no dia de hoje? Sabe? Então, aonde que nós estamos depositando a nossa fé? Sabendo que ele é o autor e consumador da nossa fé, e além disso, ele é quem supre todas as nossas necessidades. Paulo, quando ele está falando lá em Coríntios capítulo 9, ele vai dizer, ó, aquele que dá muito, ele colhe muito. E o problema aqui da colheita é que as pessoas pensam, porque eu semeei na igreja do Paulinho, é na igreja do Paulinho que eu vou colher. E não é. Porque, na verdade, eu semeei na igreja do Paulinho e o Senhor ele vai abrir uma janela em outro lugar, em outra temporada, em outra estação e eu vou colher. E aí é o ponto delicado da coisa, porque as pessoas confundem prosperidade com enricar. E esse texto ele combate isso. E vou mais longe. Josué capítulo 1, no verso 7 e 8, que é o texto conhecidíssimo, que Deus fala para Josué, Josué, medita na palavra de dia e de noite, pois fazendo dessa forma você vai ser bem-sucedido e prosperará. A palavra prosperar aqui não é enricar. Aliás, você não vai encontrar na Bíblia essa palavra prosperidade como enriquecer, mas é uma consequência da tua vida com Deus. Mas a palavra prosperidade aqui vai dizer respeito a Tessalak. Tessalak significa avanço. Porque Deus ele fez a mim e a você para avançarmos. Não é à toa que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que ele não se compraz, ele não se alegra naqueles que não depositam a sua fé nele. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu coloco a minha fé em coisas, e aí a gente está depositando nossa fé na força do nosso braço. E o contentamento aqui diz respeito, eu sei que Deus, ele é o meu provedor. E até aqui ele tem me ajudado. E ele não me deixou faltar. E por que ele não me deixou faltar? Porque eu tenho ele como meu Senhor e pastor. Você sabe que um dia desses, falando sobre prosperidade na igreja, né, nós temos uma série de estudos, né, no Liderando Bem. Eu estou tocando nesse assunto das finanças de novo, e eu trouxe a seguinte definição acerca de prosperidade. Eu disse para o meu povo que prosperidade é alcançar o certo da maneira certa, alcançar o correto da maneira correta. E dentre os caminhos que a palavra do Senhor traz para nós, um dos textos que eu utilizei
foi esse de Josué que você acabou de citar, Will. Mas associado a esse texto, eu usei o Salmo 1, versículo 3, quando a palavra fala, né, falando do homem bem-aventurado, a palavra diz que ele é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não se murcham e tudo que ele faz prospera. Né? Perceba a prosperidade como resultado de um posicionamento, né? O resultado de um local onde as suas raízes estão buscando nutrição. Né? E eu creio que tem muito a ver com isso que você acabou de colocar, no que diz respeito à posição do nosso coração, à intenção do nosso coração. Não tem como fugir, a gente baseou o nosso bate-papo lá atrás, naquela série de parolas que o Arthur mencionou, né? Nós baseamos boa parte do nosso bate-papo em Lucas capítulo 16, versos 11 e 12, quando a palavra associa, né, a fidelidade nas coisas desta terra, a semeadura que nos faz alcançar o galardão celestial, né? Se não fostes encontrados fiéis nas riquezas de origem impura, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se não fostes encontrados fiéis na administração do alheio, quem vos confiará aquilo que é vosso? Né? Eu creio que o princípio ele vai na mesma direção, né? A ideia de fidelidade como a matéria-prima de qualquer pessoa próspera, né? E mais uma vez, isso rompe completamente o entendimento de prosperidade ser necessariamente associada à riqueza. Quando Paulo escreve aos Filipenses, por exemplo, lá no capítulo de número 4, no finzinho da carta aos Filipenses, Paulo, ele, a partir do versículo 10 até o versículo 20, ele vai falar acerca de uma oferta que ele recebeu por parte da igreja de Filipos. Né? Filipos era um grande centro comercial e médico dos dias do apóstolo Paulo. Né? Era uma cidade muito rica. Rica, estou usando o termo rico e não próspero. Logo, a igreja de Filipos era uma igreja de pessoas abastadas. E Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele dedica esses versículos finais para dizer assim, no momento que ninguém estava investindo no meu ministério, chegou a oferta de vocês. É no momento que as ofertas, que a fonte secou, as ofertas de vocês chegaram. E é interessante que Paulo ele fala assim, eu não sou um arrecadador de donativos. Ele usa esse termo, tá? Ele usa esta fala mesmo, dizendo, eu não sou um perseguidor de donativos. Quem dera muitos dos pastores do nosso tempo ouvissem essa fala de Paulo. Mas Paulo ele fala, eu não estou preocupado em arrecadar donativos e arrebanhar doadores ao meu redor, né, contribuintes ao meu redor. E ele demonstra uma fé no sustento do Senhor de uma forma maravilhosa. No entanto, ali no versículo 11, ele diz assim, tudo isso que eu falo para vocês não é por conta da situação de pobreza na qual eu estava. Olha o que Paulo fala. Ele fala no versículo 11 isso. Não é por causa da pobreza. E aí ele entra com o princípio do contentamento. Porque ele diz assim, porque eu aprendi a estar contente tendo pouco ou tendo muito. Paulo, como um empresário, né, como ele era... aqui, o que acontece, Paulo? Ele estava com a sua empresa, com a sua MEI fechada, né? Mas sempre que Paulo precisava levantar algum recurso, ele reabria o CNPJ dele, ia construir tenda, né? E ele levantava o recurso. E ele sabia, esse cara ele tinha o negócio dele, ele sabia viver na abastança em alguns determinados momentos. Só que quando ele vai para a vida missionária, ele diz isso. Eu sei viver na abastança, como também sei viver na privação. No entanto, lá no versículo 18, ele fala assim, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Poxa, como é que alguém que em algum determinado momento diz, eu sei viver na pobreza, e a oferta de vocês chegou no momento de pobreza, e agora ele diz, eu estou suprido, eu recebi tudo que veio de vocês, e agora eu tenho abundância.
né? Que dicotomia é essa? Que dualidade é essa? Em algum momento Paulo diz que ele está pobre, em outro momento ele diz que ele está rico. O segredo disso tudo está no versículo 19, quando ele ora para que Deus gere aquilo que o Wilson acabou de falar, a colheita na vida dos crentes de Filipos, daquilo que eles semearam na vida dele, Paulo. Ele ora a seguinte oração: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada um de vocês em vossas necessidades. Pronto, aqui a gente achou o conceito de prosperidade versus riqueza definido pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim: não sou rico, mas logo em seguida ele diz: eu estou suprido e tenho abastança. Cara, como assim eu não sou rico e tenho abastança? E aí no final ele fala: a régua que define, né, que faz essa divisão entre riqueza e legítima prosperidade é o quanto as minhas necessidades estão supridas. E isso não é a única vez que Paulo escreve. Aliás, o capítulo de Hebreus citado pelo Wilsinho é mais uma aula nesse aspecto, porque embora Hebreus não seja uma carta escrita por Paulo, é um texto de uma teologia extremamente paulina a teologia da carta aos Hebreus, né? E no fundo, mais uma vez, o que ele transmite ali é esta realidade de suprimento conforme a fidelidade de Deus, como resultado também de uma conduta fiel. E aí, mais uma vez, a gente cai naquele ciclo de fidelidade que provoca fidelidade, né? Dê e de volta você terá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, parte de uma semeadura para que haja colheita, né? Parte de uma ação para que exista uma contrapartida. Então, é um desafio, né? A prosperidade, dentro da perspectiva bíblica, ela é, inclusive, resultado de uma resposta de fé, desafio feito na palavra do Senhor, né? Então, de fato, o assunto é bastante abrangente, Arthur, Will, e bastante complexo, se nós olharmos dentro da teologia neotestamentária, essa realidade. E eu digo dentro da teologia neotestamentária porque no Antigo Testamento existe um conceito muito de troca, né? E esse conceito de troca o tempo todo vem sendo combatido por Deus, quando no fundo, Deus quer mostrar para o povo: cara, vocês não têm nada para trocar comigo. E para provar isso, Deus leva o povo para o deserto, no lugar onde o povo não tinha condições de produzir nada, senão reclamação, que era o que o povo produzia. E o povo produzia reclamação, e o que Deus fazia? Mandava codornizes, né? Lá em Êxodo 16, só tem maná, só tem maná, só tem maná. Puxa vida, o povo produzindo reclamação e Deus produzindo prosperidade para suprir as necessidades do povo, para evidenciar que nós não temos nenhuma moeda de troca para, de alguma forma, barganharmos alguma coisa com Deus ou dizermos para ele: ó, o senhor está vendo como eu sou bonzinho? Né? Dele é a prata e dele é o ouro, já diz Ageu capítulo 2:8. Aliás, essa foi a frase que a gente abriu o 4º episódio daquela série, dizendo assim: se tudo é de Deus, o que nós temos para negociar com ele? É bem essa visão. Sabe, meninos, enquanto vocês estavam falando, e o Cinho trouxe o texto de Hebreus, e o Paulinho relembrou o texto de Lucas, o Senhor me trouxe no coração o texto de Provérbios 30, capítulo 15. Vai falar de duas personagens, né, muito famosas, chamadas Midá, Midá. Aqui a gente vai ver dentro desse texto de Provérbios, usando a ilustração de duas filhas de uma sanguessuga, que nada mais são do que uma ilustração do próprio coração do homem. E aí eu quero trazer isso para fazer uma ponte para os nossos dias, quem sabe, não que este assunto, não que este tema seja dos nossos dias, porque o coração do homem sempre foi assim, tanto é que está escrito isso lá em Provérbios, mas essa cultura que a gente vive, a cultura do mais, né? Mais poder, mais posição, mais dinheiro, mais conquista, mais.
Isso, de certa forma, tem não só extrapolado o coração do homem, mas eu vejo como que muitas vezes esse tipo de fala tem sido incentivada no coração do homem. E aqui se torna algo muito perigoso, né? E é em cima disso que eu queria fazer a minha breve palavra aqui, porque essa, de fato, é uma metáfora assim que atravessa os séculos e continua sendo incrivelmente atual. Se falava disso lá atrás e hoje continua falando isso. E o que, que é isso? É o desejo desordenado do nosso coração. Quando o nosso coração ele se torna um saco sem fundo. E eu gosto muito de uma estrutura que você usou, Paulinho, que é se retroalimentar, né? Você usou para o lado positivo, eu vou apontar isso aqui para o lado negativo agora, porque a insaciedade do coração do ser humano também se retroalimenta. E se retroalimenta não só das próprias conquistas, mas de todos os discursos que hoje envolvem o ser humano. A gente vê esse discurso do Visa, né, do cartão Visa, a vida é o aqui e o agora, sendo importado isso para dentro dos templos cristãos, onde a gente escuta muito essa questão de prosperidade. E eu lembro de uma frase que a gente usou numa das parolas, que foi um tema de uma discussão, que não tem diretamente a ver ligado com essa questão da prosperidade, mas é assim: o melhor de Deus está por vir. E aí quantas vezes a gente lembra que a gente conversou sobre isso, né? O melhor de Deus já veio, chama-se Jesus. Mas quantas vezes dentro das igrejas eu escuto pregação na internet com uma frequência muito grande, né? Não só de vocês, como de outras igrejas. Mas quantas vezes eu já escutei assim: não, porque Deus tem o melhor para a próxima estação, e a próxima estação nunca chega, porque a próxima vai ser sempre melhor, a próxima vai ser sempre melhor, esse ano vai ser sempre o melhor ano da sua vida. E sem a gente perceber, a gente vai alimentando o coração do cristão com esse tipo de mentalidade, né? Onde a gente sempre tem que esperar mais, 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 mais e mais. Mas eu gostei muito dessa posição que o senhor colocou, onde nós temos depositado a nossa confiança. E aí eu começo a pensar que essa discussão sobre prosperidade e contentamento não tem a ver com dinheiro, tem a ver com confiança. E eu acho que por aqui a gente pode abrir um segundo parágrafo da nossa conversa sobre aonde nós temos depositado a nossa confiança. Temos de fato depositado a confiança em Deus, ou nós estamos em 2026, né? Ano de Copa e ano de eleição. Será que temos depositado nossa confiança no Neymar? Será que nós temos confiado a nossa confiança no futuro presidente que vai ganhar a eleição, que a gente nem sabe quem é? Essa discussão de onde nós temos colocado a nossa confiança, ela passa por esse viés, né? De questão de ser próspero, de querer sempre o melhor, a melhor estação sempre está por vir. Eu queria escutar um pouquinho vocês a respeito desse viés eu vou usar o termo contaminação, porque eu não acho outra palavra agora que me caiba, mas essa incursão dessa mentalidade de sempre mais, mais, mais e mais dentro do nosso discurso cristão. Na verdade, eu não vejo nada que desaprove, porque na verdade a Bíblia diz que nós caminhamos de glória em glória, de fé em fé e de graça em graça. Então, quando a Bíblia diz que o justo é como a luz de aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, isso significa dizer que no nível da nossa maturidade, sim, nós vamos inaugurar novas estações, nós vamos inaugurar novos momentos da nossa vida que, independente da situação, e isso é um ponto importante, porque se você olhar em Gênesis, quando José ele é preso, a situação era caótica, a situação era de caos. E o povo do Egito, o povo de Israel, viveu o melhor tempo deles. Então, veja, aquilo que era uma situação de calamidade, para o povo de Deus, tinha a terra de Gósen.
Então, assim, eu não vejo problema de nós falarmos que nós vamos entrar numa nova fase, numa nova estação, num novo ciclo. Agora, o que para mim me preocupa isso eu sou crítico mesmo, que é se isso que está sendo dito, ele é uma ambição do homem, ou se é, de fato, uma revelação do altar. Porque o apóstolo Pedro ele vai dizer algo muito forte, que ele diz assim, que nenhuma profecia ela vem do homem. Toda a profecia ela é inspirada pelo próprio Deus. E aí vem o ponto. Eu posso ter uma revelação onde Deus ele deu o entendimento para José, dizendo, virá uma calamidade. Mas sabe de uma coisa? Eu vou preservar o povo de Deus para que o povo de Deus venha prosperar no meio da calamidade. E está tudo bem. Agora, a questão é, eu tenho que entender aquilo, o tempo e o modo de que eu estou passando. Então, eu posso viver um tempo, e aí a gente vai citar Paulo. Porque Paulo, quando ele fala tudo posso em Cristo que me fortalece, ele não está, todo mundo pega esse texto e isola, mas a gente se esquece que tá por cima. Ele fala, olha, eu sei ser rico, eu sei ser pobre, eu sei passar dor, eu posso passar por tudo, porque em Cristo eu posso suportar todas as coisas. A questão é, nós estamos criando no povo de Deus a estrutura apropriada para que o amadurecimento venha, porque quando a Bíblia vai dizer sobre perseverança, vai falar sobre esperança, vai falar sobre fé, ele vai falar que aquele que passa pela prova, ele vai ser amadurecido, ele vai ser calejado, e aí sim ele vai ser aprovado. E quando ele é aprovado, agora ele entra, inaugura uma nova fase. E aí vem o ponto que para mim é um ponto delicado. Eu não condeno uma igreja, eu não condeno um homem de Deus que fala assim, olha, Arthur, você está entrando numa nova estação. Até porque nós vivemos de estações. O próprio Jesus ele falou assim, olha, vocês olham para o céu e vocês não sabem discernir os tempos. O autor de Eclesiastes vai dizer o seguinte, o justo, ele sabe discernir o tempo e o modo das coisas. Daniel capítulo 2 ele vai falar, porque Deus é aquele que destitui reis, põe reis, ele muda tempo e estações. A questão é, se eu estou liberando uma palavra dessa no coletivo, e aí o coletivo, eu não estou instruindo o coletivo sobre entrar na Terra Prometida debaixo de uma palavra de maturidade. Vamos lá. O povo saiu do Egito. Somente 2 entraram na Terra Prometida. Somente 2 eram maduros na fé. Somente 2 experimentaram uma nova estação. E foi Josué e Caleb. Os outros, o próprio Deus falou assim, de 20 anos para cima ninguém entra. Por quê? Imaturos. Não iam experimentar uma nova estação. Então, a minha maturidade, até outro dia eu fiz um estudo, porque eu tenho ouvido algumas coisas meio estranhas sobre, porque Deus está derramando sobre o Paulinho uma nova unção, porque agora vai vir uma nova unção, uma unção fresca, isso me incomodou. E eu fui estudar sobre isso. Porque a Bíblia vai dizer que o Paulinho já recebeu a unção, ele não tem uma nova unção. O que ele tem por conta da maturidade dele, ele vai receber agora um novo nível da manifestação dessa unção. Porque agora ele está mais maduro e agora ele vai saber lidar com isso. E é isso que Paulo fala. Agora, se eu não estou instruindo o povo de Deus a ser maduro, então, muitas vezes, e aí é o que a Bíblia diz, para nós julgarmos a profecia. A pessoa pode entregar uma palavra para mim e falar assim, você está entrando numa nova estação. Beleza. Qual é essa nova estação que eu estou entrando? Agora, eu falo para você, faz 2 meses que Deus está batendo na tecla comigo a respeito de coisas sobre uma estação nova. A ponto de antes de ontem, eu experimentar disso. Agora, porque o novo nível, não estou falando que eu já alcancei a maturidade espiritual, não é isso. Mas é de glória em glória, é de fé em fé e é de graça em graça. Então eu não condeno quem fala isso. Agora, o que sim eu busco
é saber se essa pessoa que está liberando uma palavra como essa, e aí volto no que Pedro fala, se isso está vindo da carne, e aí é o que Tiago fala, que isso é demoníaco, é diabólico, é humano, é terreno, ou se é mesmo uma inspiração da parte de Deus. Porque, vamos lá, o Paulinho começou metodista Água Fria, Dourados, estendeu lá para Laranja Lima, foi para Prudente, e eu agora não vou falar num tom de brincadeira, eu vou falar num tom sério, e respeitando a doutrina metodista, mas para mim repousa sobre a vida do Paulinho uma unção apostólica. Para mim é isso. E assim, o dia que ele tiver esse sim, essa sinalização na vida dele sobre essa unção apostólica, que dentro da metodista é o bispo, né? Cara, é uma nova estação, e é o melhor de Deus vindo para ele, é o melhor de Deus nessa nova estação. Então eu não posso privar isso. Eu creio, Will e Arthur, que generalizar uma palavra tão individual, transformar isso em doutrina, né? É uma linha muito arriscada, no sentido de levar o povo a buscar uma falsa prosperidade. Eu acho que o grande risco é justamente esse, e boa parte das doutrinas que falaram muito de prosperidade ali nas décadas de 90, começo dos anos 2000, principalmente, apontavam muito para essa sensação de prosperidade como tendo por resultado indiscutível, necessário, né, e a evidência da prosperidade, a riqueza, o enriquecimento, né? Enquanto vocês falavam, eu separava alguns versículos aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 8 a 10, a palavra fala assim: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos satisfeitos. Aquilo que nós falamos já na primeira fala do Will. Agora, olha esse versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Arthur, aquilo que você acabou de falar, né, da retroalimentação do sofrimento, da retroalimentação de uma doutrina errada, da retroalimentação de resultados terríveis. Cara, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando, cuidado com o que você quer, cuidado com o que você busca, né? Em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, a palavra diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Tiago também está falando, cuidado com aquilo que você deseja, com aquilo que você busca. O texto continua dizendo assim, sendo por este, ou seja, sendo pelo mau desejo, arrastado e seduzido. E então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado a ser consumado gera morte. Tiago está concordando com Paulo aqui de uma forma tremenda. Em 1 João, capítulo 2, verso 16, João escreve o seguinte, logo na saudação, no encerramento, aliás, né? Ele diz o seguinte: pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Concupiscência quer dizer desejo, né? Então, tudo aquilo que diz respeito a desejos da carne, desejos da vida, né? Desejos dos olhos, isso não pertence ao Pai. Uma busca desenfreada, uma busca errada, sabe? Viver de desejos vãos, viver de desejos perecíveis. Como é que isso vai ser combatido na vida de alguém? Isso vai ser combatido calibrando o nosso conceito do que nós desejamos. E aí a gente volta lá naquilo que o Will falou no começo, né? O que eu quero ter? Eu quero ter coisas ou eu quero ter a presença de Deus? Eu quero buscar os resultados ou eu quero buscar em primeiro lugar a presença?
né? Calibrar isso mesmo. Gálatas 5:24, a palavra diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Ou seja, suas preferências, os seus desejos de suas preferências já foram crucificados por aqueles que são de Cristo Jesus. Corroborando com esse texto, vem Efésios 4:22, a palavra diz: quanto à passada maneira de viver, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, abre mão, deixa cair por terra o velho homem. E para brindar esta mesma visão, Colossenses capítulo 3, versículo 3, Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Vil concupiscência, e ele ainda emenda falando acerca da avareza, que, como bem disse o Wilsinho, não é associado ao sujeito ser muquinha, mão de vaca, né? Mas é associado a uma perspectiva errônea de busca por patrimônio, por riqueza. E a palavra chama isso, né, de membros desta terra que devem ser mortificados. E a própria palavra fala que a avareza, ela é associada à idolatria, né? Levanta-se um ídolo a partir do momento que a minha busca por recurso, ela parte do princípio errado. Eu fecho essa fala sobre falsa prosperidade, Arthur e Will, lembrando de uma frase, um pensamento, né, de John Wesley, aquele avivalista do século XVIII, que deu início ao movimento metodista. Wesley, ele dizia o seguinte: trabalhe o máximo que você puder, ganhe o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. O que ele estava fazendo ali? Encorajando o povo a ganhar muito. Sim, mas encorajando o povo a ganhar muito com dois parâmetros que servem para calibrar a causa do ganhar muito. Primeiro parâmetro, ganhar da forma certa. Vai trabalhar. Trabalhe o máximo que você puder. E o parâmetro final, doe o máximo que você puder, né? Oferte, semeie o máximo que você puder. E esse ciclo acaba sendo um ciclo virtuoso de bom uso do recurso que foi ganho de forma boa, de forma correta, de forma coerente, né? Eu creio que a falsa prosperidade, ela é combatida a partir desse calibrar, né, dos porquês de nós vivermos, de nós buscarmos, melhor dizendo, recursos e, às vezes, até buscarmos mais recursos. A condenação não está no buscar mais, no alcançar uma nova estação, no alcançar um novo patamar. A questão não está aí, né? A questão, ela está no porquê eu estou fazendo isso, né? Ou, como eu costumo dizer para a igreja, a gente precisa entender por que fazemos o que fazemos, como fazemos, né? Isso eu repito muitas vezes para o meu povo, e dentro do assunto finanças não pode ser diferente. A gente ir encaminhando para o final aqui, eu lembro que da outra vez que a gente estava comentando sobre essa questão de prosperidade, o Wilsinho tocou numa perspectiva que eu acho muito importante a gente, quem sabe, repeti-la, ainda que brevemente, que é a questão do propósito de riquezas, né? Ele falou de Deuteronômio sobre Deus nos dá a capacidade de adquirir riqueza. E aí eu trago à minha mente agora o texto de Lucas, capítulo 12, quando Jesus vai contar a parábola do rico insensato. É aquele cara que tem uma excelente colheita e, ao invés de pensar em distribuir os seus bens, ele fala assim: quer saber o seguinte? Eu vou aumentar os meus celeiros e vou ficar guardando cada vez mais. Isso me faz uma ponte muito interessante, Paulinho, sobre o que você e o Wilson disseram, que é a respeito de qual é o seu propósito em adquirir riquezas. E dentro do que o Wilson falou, não é errado você buscar uma condição melhor de vida, um conforto melhor para você, quem sabe uma escola melhor para os seus filhos,
uma casa que não é errado a gente pensar sobre isso. Mas quando o nosso coração ele tem um hiperfoco nessa questão de apenas adquirir, com o propósito único de acumular, isso acende uma luz vermelha muito grande. Porque quando a gente tem esse propósito de acumular, automaticamente vem ao meu coração a necessidade de ostentação. E a gente vê muitos disso na cultura, né, das redes sociais, a necessidade que as pessoas, os seres humanos, estão tendo de ostentar algumas coisas. E na maioria das vezes, ostentar uma aparência até falsa, ou seja, ostentam algo que, na verdade, na vida de verdade mesmo, nem tem aquilo, né? Caso de, por exemplo, de pessoas que alugam supercarros para tirar foto. Já vi situações, apareceu para mim, por exemplo, de estúdios fotográficos que simulam a parte de dentro de jatinhos para que influencers vão lá e tirem foto dizendo que estão nos seus jatinhos particulares. E eu estou trazendo essa questão porque puxo de volta, né? E o senhor falou da importância de a gente adquirir sim essas riquezas, mas com o propósito no coração de transbordar isso em prol do reino. Eu queria te escutar um pouquinho de novo, Wilson, dentro dessa perspectiva, que você tem uma palavra maravilhosa sobre isso. Inclusive, quando teve o evento Descende, teve uma pessoa que criticou o evento, porque as pessoas pensam que o evangelho, por ser da graça, ele é de graça. E você não faz evangelismo, você não faz a expansão do reino sem recursos. Se fosse diferente, Jesus não teria mantenedores. Vamos lembrar que o próprio Jesus, ele tinha algumas mulheres que aportavam no ministério dele. O apóstolo Paulo, Deixa eu usar uma frase que um pastor amigo meu usa, que pode ser engraçadinha, mas é real. Ele diz: não se prega o verbo sem verba. É exatamente isso. Não se prega o verbo sem verba. E, assim, e as pessoas acham isso um absurdo. E aí é que está o ponto. Se o ato de eu ofertar, se o ato de eu dar, ele está focado na expansão do reino, né? Cara, a gente faz o trabalho no sistema prisional, mas eu tiro o chapéu para a Universal. Cara, o que os caras fazem lá dentro é um negócio que é absurdo, sabe? Eu estou falando um aspecto positivo. Os caras entram lá e entram com força, sabe? E você vê as pessoas lá sendo transformadas. E aí está a multiforme graça do Senhor, né? Só que as pessoas ficam encantadas, e aí o encantar aqui é no sentido de ser manipulado, por entender que porque você é um ministro, você tem que viver de qualquer forma. Mas o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né? Que aquele ministro que ele é esforçado na palavra, ele tem que receber duplos honorários. E por que disso? O próprio Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: olha, de vida, comparta com aquele que está enriquecendo com você, no sentido de, se ele está te instruindo, ele tem que fazer parte também com você, porque ele está se dedicando. Agora, quando nós estamos falando a respeito da ampliação do reino, nós temos lá em Romanos, no capítulo 12, uma das manifestações dos dons, ou um dom que tem lá, é o dom de generosidade, liberalidade. E por que desse dom? Quando eu estou falando de liberalidade, são pessoas que foram chamadas no reino para absorver riquezas e distribuir, é isso mesmo, teu livro, e distribuir essa riqueza dentro do corpo de Cristo. Aliás, a própria Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o ímpio vai juntar para o justo. Agora, por que vai juntar para o justo? Para o justo ele simplesmente encher o seu celeiro? Não, é para que o reino amplie. Vamos lá. Davi, ele olhou e falou assim: rapaz, eu moro nesse palácio aqui, Deus ele está habitando naquela casinha de sapê.
vou fazer um templo. E aí Deus vai falar, não, você não pode porque tua mão está cheia de sangue. Ele falou, eu não sou bobo nem nada, eu sei que se eu ofertar na casa do Senhor, vai aumentar. Tudo bem, eu não vou fazer, mas eu vou dar todos os instrumentos, eu vou dar todo o equipamento, eu vou dar tudo o que é necessário, e não somente vou dar daquilo que está reservado, como vou dar dos meus próprios bens. Ou seja, para que todos soubessem da grandeza do Senhor. Então, assim, é tacanho quando uma pessoa acha, é mesquinho quando essa pessoa acha que, pelo fato de você estar recebendo dos recursos e você investindo no reino, você está sendo um tolo. E aí, passando para o Paulinho aqui, semana passada eu recebi uma pessoa da igreja, virou para mim e falou assim, rapaz, eu estava com o coração ardendo para semear na igreja, porque eu vi que tinha umas paredes que precisavam ser pintadas, tal. E vocês conheceram a estrutura da igreja que eu congrego. E a pessoa foi lá e estava dando as tintas para pintar. Aí um outro abençoado lá, como disse a Carol, um filisteu, um fariseu, virou e falou assim, não, você não precisa dar nada disso para a igreja, porque a igreja já tem dinheiro. Esse irmão que compartilhou isso comigo, ele falou assim, cara, olha como Satanás é sujo. Porque, primeiro, esse cara que falou isso para você não sabe da realidade da nossa igreja. E eu faço parte da liderança da igreja, eu sei. Né? Eu sei quanto tem na conta da igreja aqui. E vou te falar uma coisa. Como foi bem-vindo essas latas de tinta? E aí, o outro ponto é, esse comentário foi um comentário para privar o homem de viver a semeadura. E mesmo que fosse, né, mesmo se fosse abastado, eu me lembro que, certa vez, isso é um testemunho de Marley Murdock, que ele estava sentado numa cadeira num restaurante e tal, e um homem de Deus sentado na outra, e Deus fala assim, vai lá e dá tantos $1.000 para ele. E o cara fala assim, não, meu, é o Marley Murdock, o cara tem dinheiro. Ele fala assim, vai lá e dá, porque ele vai distribuir. Então, muitas vezes, nós estamos olhando sem olhar aquilo que é o propósito de Deus no coração. Né? E isso, para mim, é algo que a gente não entende o que é o evangelho. E volto. Jesus tinha mantenedores, Paulo tinha mantenedores. Aliás, Paulo, quando escreve ao Coríntios capítulo 8, ele vai dizer, olha, vai na minha frente, já vai recolhendo os recursos aí, porque eu preciso distribuir. E por quê? Porque a igreja precisa avançar. E é por conta de cabeças, de entendimento, essa cabeça mesquinha, é que hoje a igreja ela ainda fica presa em algumas religiosidades. E por que disso? E aí eu vou falar num tom provocativo. Porque as pessoas acham que pelo fato de Jesus ter nascido numa manjedoura, ele era um pobre coitado. Só que se você estudar o que era o carpinteiro naquela época, primeiro que trazendo carpinteiro para o português fica ruim, que dá a impressão que é marceneiro. Só que carpinteiro naquela época era um empreendedor. Vamos dizer assim, entre nós aqui, Jesus, o pai, José, né? O pai de Jesus era dono de tipo uma Cirela. Ele era dono de uma das maiores construtoras. A carpintaria está ligada à construção de casas, né? Exatamente. Entendeu? E dentro desse aspecto, as pessoas se fiam nisso e falam assim, não, mas o Paulinho não pode ter um bom carro, o Arthur não pode ter um bom carro. E aí eu me lembro quando o Edson Teixeira, certa vez, um filisteu incircunciso virou para ele e falou assim, naquela época quando eu tinha lançado o Vectra Hatch, lembra, Paulinho, Vectra Hatch? Que lá, meu, carrão. Ele tinha ele foi pregar numa igreja, eu que tinha levado ele. Aí um cara virou para ele e falou assim... Era Vectra GT chamava, não é? O cara virou para ele e falou assim, o missionário aí, ó, com Vectra GT zerão. Ele falou assim, deixa eu te fazer umas perguntas para você assim, quantas Hilux você já deu? Quantas não sei o que lá você já deu? Quantas não sei o que lá você já deu? Tá. Se você quiser, pode pegar a chave, pode levar, porque para mim isso não importa. Porque as pessoas acham que o coração do homem sério, né? Tô falando do homem sério, não tô falando dos cambalachos, que tá ali, né? Eu lembro do Edson Teixeira falando assim, nós estamos dando a 5ª Hilux lá na África. E ele estava recolhendo grana para comprar uma moto com outro cara lá. Então, assim, se nós temos no nosso meio pessoas que não têm a visão de reino, elas vão pensar com a sabedoria da terra, que é terrena, diabólica, maligna.
E esse cara mesmo, Will, que você colocou, né, da doação das latas de tinta, cara, eu tô orando por um desse aqui, viu? Tô precisando pintar minha igreja. Mas esse cara mesmo que você colocou, você bem mencionou, Romanos 12 fala acerca do dom da generosidade, né, do dom da contribuição. A partir do momento que alguém tenta suprimir essa doação, não é uma doação que está sendo suprimida, é um mover espiritual que está sendo suprimido. Isso é muito sério, cara. A palavra fala, 1 Tessalonicenses 5,17, não apagueis o espírito, sabe? E pior do que andar com o espírito apagado é tentar apagar o do outro, é tentar apagar o mover espiritual na vida do outro. Agora, olha só, você começou falando de Davi, né? Vamos do 8 para o 80, ou do 80 para o 8. Vamos sair do muito e pensar no pouco. 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo fala acerca da doação dos crentes da Macedônia para os crentes da Judéia, né? Aquela coleta que estava sendo feita em favor dos crentes da Judéia, que Paulo estava levantando estes recursos, e aparentemente o texto bíblico ali deixa claro que os crentes da Macedônia, por serem uma igreja pobrezinha, não foram acionados para essa doação, mas quando ficaram sabendo que uma oferta estava sendo enviada, né, levantada para suprir os crentes da Judéia, eles falaram, a gente quer participar desse negócio. E o apóstolo Paulo, ali no capítulo 8, versículo 5 de 2 Coríntios, ele diz assim, olha, vocês deram-se primeiro ao Senhor e depois deram as suas ofertas a nós. Primeiramente ao Senhor e depois a nós. Olha que fantástico. E tem uma coisa que eu não consigo entender nesse texto, que o apóstolo Paulo diz, que ele fala assim, vocês ofertaram acima de suas possibilidades. Cara, eu fico pensando, o que ele quer dizer com isso? Né? Não tinha cartão de crédito na época, então não foi no crédito e não foi na promissória. O que esses caras fizeram acima das possibilidades deles? Né? Eu só consigo pensar uma coisa, essa turma fez campanha da pizza, campanha do pastel, campanha do sorvete, essa turma arrumou meios para levantar mais recursos do que a igreja comumente ajuntava para poder semear em uma obra. Olha o trabalho, né? Olha o interesse, olha aquilo que eu acabei de falar, interpretado por John Wesley, trabalhe o máximo que você puder, ganhe o máximo que você puder e semeie o máximo que você puder, né? Entendendo que a semeadura na obra do Senhor é uma semeadura cujo trabalho para que isso exista não é perda de tempo, né? Não é um tempo perdido, não é uma semeadura perdida. E isso não por conta de retorno. Perceba, em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo não fala de retorno para os crentes da Macedônia. Ele elogia a fidelidade deles. O assunto retorno pode até aparecer no capítulo 9, quando o assunto coleta, o assunto oferta ganha outra amplidão e se torna uma instrução aos crentes de Corinto e não um testemunho, como é o capítulo 8. Mas em nível de testemunho, Paulo não fala de retorno, ele só fala da fidelidade. Agora, é legítimo, gente, fidelidade, quando semeada, ela gera colheita de fidelidade, não tem jeito. Fidelidade provoca fidelidade. Né? Nós nos movermos em fidelidade, isso vai ter por resposta, mais uma vez, a fidelidade de Deus em cima daquilo que ele já prometeu. E isso não é troca. Voltando naquilo que nós já dissemos também, não é troca, a gente não tem nada para barganhar com Deus, mas é um entendimento de que, pelo fato de o amarmos, nós contribuímos da forma que ele ordena que nós venhamos a contribuir. Pelo fato de o amarmos, pelo fato de amarmos a sua obra, pelo fato de querermos participar daquilo que o Senhor Jesus está fazendo nessa terra, e de entender que aquilo que ele coloca na nossa vida, inclusive os nossos recursos, é para que nós façamos isso, participemos do que ele está fazendo nessa terra. Maravilhoso! Com isso, a gente
chega ao final de mais uma roda de parola, parola número 248, a antepenúltima, antes da nossa parola comemorativa de número 250. E se você gostou desse conteúdo aqui, já deixa o seu joinha, compartilha, porque é a forma que o YouTube entende que esse material é relevante e acaba mostrando para mais pessoas. Então, se você gostou, não perca mais tempo. Não seja tacanha, como o senhor disse. Põe o dedo no like aqui, já deixa o seu ok para a gente. Então, ó, a gente está no Instagram também, está com o nosso material aqui no YouTube, no nosso site osparoleiros.com.br, você fica por dentro de todos os mais de 40 temas que a gente já tem discutido lá, além dos nossos cursos, dos nossos livros. Então, dá uma passadinha no site lá. Meninos, até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma parola aleatória. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.